Como eu disse, hoje é o nosso segundo sábado da nossa série Fechando a Matraca. E hoje é a nossa segunda confissão, que vai dizer que Deus irá. Deus diz que Ele irá. Deuteronômio 31, versículo 8, diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, fechando a matraca, superando as mentiras do inimigo através dos nossos medos. Hoje nós vamos trabalhar nessa linha, calando a voz do medo. Tudo aquilo que nos traz medo, superando as mentiras do inimigo através dos nossos medos. Quero ler um texto com vocês que está em Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao 9. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Então, semana passada a gente falou sobre superando aprendendo a superar as mentiras do inimigo através da nossa insegurança. E hoje, através dos nossos medos. E qual que é a diferença entre insegurança e medo? Insegurança é a sensação ou o sentimento de não estar protegido ou seguro. E o medo é uma ansiedade irracional ou fundamentada em algo, um receio ou uma covardia. Nelson Mandela disse assim: aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas é um triunfo sobre ele. Muitos de nós temos medo, receio de muitas coisas, e na maioria das vezes, nós nem passamos por aquilo. Sabe quando você vai, quem aqui já foi no Beto Carreiro? Né? Lá tem um monte de brinquedo. Tem a montanha-russa, tem aquela cadeira do demônio, porque aquela é a cadeira do demônio, aquela que sobe lá e a gente cai lá de cima, né? Big Tower. Mas quando você chega lá, você pela primeira vez, você não sabe qual que é a sensação que é de descer, né? Você chega e você tem medo daquilo. Peraí, mas você nem sabe se você vai enjoar ou se você vai. Então, muitas vezes a gente tem medo até de coisas que a gente nunca experimentou. É diferente, né? Eu tenho medo de cair e bater, porque você sabe que você vai sentir dor. Então, por isso que quando se fala de medo, né? A gente pode ter até de coisas que a gente nunca passou. A gente fica inseguro com aquilo. É uma ansiedade irracional, não é algo racional. Porque insegurança a gente pode ter assim, porque uma vez que eu fui traído, então eu sou inseguro com as pessoas. Eu tive uma decepção, então eu vou ser inseguro. Mas medo é diferente. Medo é algo, a gente tem medo inusitado, daquilo que a gente nem sabe do que pode acontecer. E quando se trata da nossa vida com Deus, por muitas vezes o medo do incerto pode nos travar em algumas decisões muito importantes da nossa vida. Porque se a gente não aprender a lidar com o medo, assim como Nelson Mandela falou, né, que a coragem não é ausência de medo, mas é triunfar sobre ele, é vencer o medo e dar um passo adiante. Dar o passo para poder que Deus faça as coisas. Como o texto de Deuteronômio que a gente leu, Deus diz: eu irei à sua frente, então não tenha medo, eu digo que vou. Então, por isso
que a gente precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus acima das vozes do medo. E quanto mais cedo, e aí, isso, a gente está aqui, você deve estar no começo da sua adolescência, você é mais jovem, quanto mais cedo a gente aprende a ser ousado, a vencer os nossos medos, mais fácil a gente vai avançar naquilo que Deus tem para nossas vidas, para aquilo que Deus te criou. Você sempre ouve, Deus tem um plano para a sua vida, mas muitas vezes por causa de medo, porque a gente tem medo do incerto, a gente não dá o passo, e aí as coisas vão passando, e a gente não toma decisões, e aí Deus não cumpre o propósito que Ele tem para nossas vidas, porque a gente tem medo. Então a gente precisa ouvir a voz de Deus acima da voz do medo, porque descobrir quem a gente é em Jesus, não é um evento que acontece uma vez na vida, é uma experiência em progresso, não é algo assim, não, peraí, né, eu vou caminhar, vou lá, não, Deus falou comigo, eu venci meu medo, beleza, aí a partir daí eu não vou ter mais medo, não, você vai ter medo das coisas novas, então você precisa aprender a progredir, medo através de medo, vai vir medo, o medo nunca vai ser ausente na nossa vida, a gente sempre vai ter medo do novo, por isso que essa é a vantagem de começar a entender alguns ensinamentos claros que a Bíblia diz sobre nós, que Deus diz que eu sou o seu filho, totalmente amado e na verdade querido por meu Pai Celestial. Deus diz que eu fui escolhido para cumprir os seus propósitos especial, apesar das minhas fraquezas. A princípio, essa revelação de Deus é muito difícil de entender, e até de receber para a nossa vida. Deus diz que eu sou seu filho, que Ele me ama de verdade, mas poxa, então por que muitas coisas ruins acontecem? Por que se eu sou tão querido assim por Deus, por que eu tenho que passar por essa prova? Por isso que é muito mais difícil, às vezes é até fácil acreditar, não é fácil, mas é mais fácil acreditar, mas mais difícil ainda é nutrir isso. Você ouve, quando a gente, por isso que Jesus fala que a nossa fé tem que ser como de criança, né? Que a gente confia no Pai, é aquela dinâmica, né? Se eu pôr a Alice aqui em cima, descer lá embaixo e falar pula, ela vai pular, porque ela sabe que eu vou segurar ela. Mas se eu pôr o Lúcio aqui, vem cá Lúcio, vamos fazer um teste, eu vou descer ali, você vai pular, eu vou te segurar, pai é crossfiteiro, forte, pode vir, vem filho, o pai levanta 150 quilos lá, você acha que eu não vou conseguir te segurar aqui? Vem filho, vem, vamos testar. Vem, tá vendo? Nem eu estou acreditando muito em mim. Entendeu? E a Bíblia diz que a nossa fé tem que ser como a da criança. Só que conforme vai, é por isso que é muito difícil a gente nutrir essa confiança em Deus. Que não, peraí, eu creio, eu sei que o meu Deus está na minha frente, eu sei que eu sou um filho amado. Porque a gente vai passando por certas coisas na nossa vida que vão minando isso, e aí a gente não nutre a nossa fé, e aí a gente fica assim. Por isso que o inimigo, ele usa todos os meios necessários para arrancar, ou sufocar, ou queimar o nosso brotinho de entendimento, no nosso infinito potencial em Cristo. Satanás, ele vai ficar todos os dias tentando sufocar isso. Espera aí, você não é um filho amado de Deus. Assim como a Bíblia, o texto que nós lemos da parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e aí ele foi, então alguns caíram sobre as pedras, né? Até nasceu um brotinho, mas as pedras vieram e sufocaram. E se a gente não nutre a nossa fé, Satanás é especialista em sufocar isso, em sufocar as promessas que Deus tem para a nossa vida. Por isso não permita. Cada um de vocês tem muitas promessas que Deus tem, Deus quer te levar a lugares muito altos, então você precisa aprender a ouvir a voz de Deus acima de todas essas, de tudo isso que quer sufocar a sua fé, que quer falar, não, você não é um filho amado, está vendo, você não consegue, você é muito envergonhado para fazer isso, e ele fica assim, sufocando todos os dias. Mas independente da ferramenta que Satanás use, e como ele vai usar, todas elas operam através de uma única fonte de energia na nossa vida, que é o medo.
E esse medo foi a resposta automática que Adão diz para Deus, como a gente viu sábado passado. Ouvi os teus passos e fiquei com medo. Por isso que a gente nunca vai ouvir a voz de Deus acima de todas as outras, se a gente estiver sintonizado nessa frequência de medo. E o medo sempre vai começar, Satanás ele vai começar esse medo sempre com 3 letrinhas. E se. Portanto, hoje a gente vai aprender a vencer os nossos medos. Vai ser o foco nessa palavra. E se? A gente vai conseguir identificar, começando por eliminar os e se's da nossa vida. Pois o medo é uma força que silencia nossos sonhos e sabota o desenvolvimento de muitos filhos de Deus. Então o primeiro passo é isso, eliminando os e se. Muitas vezes somos levados para longe dos lugares onde Deus nos mandou ir, por causa de infinitos cenários que o inimigo ou a matraca usa em nossa mente, usando esse começo de frase, os e se. A gente precisa identificar essa voz, todas as vezes que somos instigados a fazer algo que nunca havíamos feito antes. Vou ir na montanha russa, e se eu enjoar? Ah não, então eu vou lá naquela cadeira, e se eu tiver muito medo de desmaiar? Quando eu fui na cadeira do demônio, a gente foi pra você ter uma ideia, né? Nós somos quando foi o ano que nós somos a primeira vez, amor? 2015, os meninos eram adolescentes, né? Nós somos, não tinha nem o B, nem a Alice, só fomos eu, a Vanessa, o Lúcio e o Cássio. E nós chegamos lá, a primeira coisa que, não, nós estamos na Big Tower, pai. Eu falei, não vou, vão vocês. Não, nós vamos, porque você vai junto, e vamos junto. E eu fui, né? Tinha aqui, meus filhos estavam lá, né? Como assim não vou, né? O Lucas, acho que tinha, quantos anos você tinha, Cássio? 14? 12? Não, o Lúcio tinha 14, né? O Lúcio estava com 16. Não, vamos lá, beleza, aquele negócio comecei a subir, eu comecei a suar frio, passar mal, e me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou morrer, e se eu morrer, e o meu filho aqui, vão ficar órfão de pai, ainda mais, e se eu falava para Vanessa, amor, eu vou morrer, eu não estou bem, fala para parar, mas não para, não tem o que fazer, sobe lá, encaixa, e volta, desceu. Beleza, a gente sai no corredor, vem um enviado do inferno, que era um funcionário lá, coitado, não, um abençoado de Deus, né? E fala assim, olha, tem uma foto, vão ali ver a foto de vocês. E a gente vai ver, daí, não, olha, a gente pode imprimir num azulejo e tal, beleza. Vamos imprimir o azulejo, só que só fica pronto daqui 4 horas, ok, e fomos passear no parque e tal. Chegou no final, na hora de ir embora, eu falei para os meninos, vão lá buscar a foto. E eles foram e voltaram e falaram assim, pai, a nossa foto ficou tremida, então não deu para imprimir no azulejo. Só que eu tinha pego 2 dias de parque. Eles falaram, amanhã nós vamos de novo, para poder fazer a foto. Falei, não vou, né? Não, pai, como assim? Nós queremos a foto, porque nós queremos a foto. Chega no outro dia, a primeira coisa, fomos na cadeira. Não sei, nós não temos mais a foto, né? Quebrou o azulejo. Mas saiu assim, o Lucianinho fazendo assim, dando risada, porque daí ele já sabia o ponto exato onde era a câmera, né? O Cassianinho fazendo, a Vanessa de boa, rindo, e eu assim, ó. Ficou assim a nossa foto de família. Agora, quando nós somos de novo, eu já não tinha medo, eu só não queria passar por aquilo de novo. Eu falei, não vou em nenhum desses brinquedos, eu vou ficar aqui. Eles foram 3, 4 vezes, foram no parque e tal, e eu fiquei lá com a Alicia, lá na área das crianças, indo na montanha-russa, eu e o B, lá no Jacaré, né? No Jacaré, na montanha-russa do Jacaré, que é muito legal. Eu não fui em nenhum brinquedo assim. Mas, se você perguntar, nossa Lúcia, mas você é tão medroso? Não, eu na minha adolescência, eu soltei de bungee jump, eu pulava de ponte no rio. Entendeu? Eu nunca tive medo de altura, não tenho medo de altura, não tenho. Então, mas a gente vai ficando mais velho e a gente vai deixando de fazer as coisas legais por causa, eu não quero mais passar mal. Eu deixei até o medo me sufocar. Então, a gente precisa identificar essa voz, porque
se a gente não identifica, a gente deixa de fazer aquilo que nunca havíamos feito antes. Principalmente quando o assunto é fazer algo relativamente simples para Deus, como falar do amor dele para alguém, ou até mesmo grandioso, como responder a um chamado específico. O medo pode nos travar, e sempre a matraca vai responder isso, o inimigo, com o casco e si. Eu vou lá falar de Jesus para aquele cara, mas e se eu fizer papel de idiota? E se eu for falar e ele não quiser ouvir? E se eu falar isso que Deus está me pedindo para os meus pais e eles não me entenderem, eles brigarem comigo? Às vezes num chamado específico, pai, Deus falou que é para mim ser isso. E aí eu fico, mas e se meu pai não entender? E aí eu não cumpro o propósito para qual Deus me chamou? E se isso que Deus está me pedindo eu não for bom? Afinal de contas todo mundo já sabe fazer isso, e eu provavelmente vou ser péssimo, pois eu demoro para aprender as coisas. Ou até para poder aprender as coisas, seja na escola ou em casa, ou até mesmo na igreja, a gente não tira as dúvidas porque Satanás insiste no si. E se pensarem que eu sou burro por não saber disso ainda, às vezes a gente não faz certo tipo de perguntas, nem na escola, porque o Satanás ele não soube, mas e se as pessoas acharem que você é burro? E se essa pergunta for algo muito básico para todo mundo, e eles interpretarem isso como um sinal de fraqueza, ou incompetência, ou não me respeitarem mais? Isso, eu sofria muito na escola isso, porque eu tinha que ser o cara, eu sempre tive essa coisa, não, peraí, eu preciso, então eu nunca perguntava para a professora nada, e aí depois eu me empenhava, porque eu tinha que descobrir sozinho. Ou às vezes eu não pergunta para os nossos pais, ou vou fazer algo gentil para os outros, que é uma característica e dom do Espírito em minha vida, e o Satanás vem com aquela voz, e se eles se aproveitarem de mim? E se eles acharem que eu estou querendo me aproveitar? Sabe, às vezes a gente deixa de ser bonzinho, deixa de ser gentil com as pessoas, deixa de ser amável, porque a gente acha que as pessoas vão se aproveitar de nós, ou acha que as pessoas vão achar que a gente que vai se aproveitar delas. E se eles nem quiserem ajuda e acabarem me rejeitando, não sei se vocês já passaram por isso, de você querer ajudar alguém, a pessoa, não, mas eu não quero ajuda. Mas quando Deus fala para a gente ir, é para a gente ir. Se Ele fala, vá lá e faça algo para aquela pessoa, a gente não pode ficar, não, mas e se ela não quiser? Se ela não quiser, fala dela. Eu ouvir o chamado de Deus para a minha vida, fala de mim, é porque eu calei a voz do medo. Ou até mesmo se for começar um novo hábito na minha vida e ouvir a voz gritante da matraca. E se eu não me comprometer com isso, eu não perseverar para continuar. Muitos não começam uma atividade física por causa desses e se. Mas eu vou começar a academia, não sei o quê. Mas e se eu pagar e não for? E se eu não conseguir fazer o que tem que ser feito? E se eu não emagrecer? Quando eu comecei a desencanar desse negócio, eu comecei a engordar muito. Aí eu ia para academia, tal, não sei o quê. Eu ainda não estou num físico muito bom, mas eu já perdi muitos quilos, né, meu amor? Quilo não, medida bastante, né? Mas quando eu desencanei desse negócio de, e se eu não emagrecer? Quando eu comecei a fazer crossfit, eu falei, cara, mesmo que eu não emagreça, eu quero só fazer as paradas. E eu fazia gordinho mesmo, bem gordinho. Depois eu fui vendo, eu lembro a primeira vez que eu passei na frente do espelho, e eu passei assim, falei, nossa, meu braço cresceu aqui, ó, coisa que eu nunca tive. Falei, caramba. Então a gente precisa calar isso, porque a gente só vai ter novos hábitos se a gente calar a voz do medo. E se você arriscar falhar e as pessoas virem que você falhou. Não sei se você já passa por isso, mas eu chamo isso da voz dos invejosos, né? Às vezes a pessoa, nossa, mas você faz crossfit, mas não está adiantando. Daí a voz que vem aqui, assim, eu respondo, realmente ainda falta um pouquinho. Esse eu respondo. Mas a voz que vem na minha cabeça é, cara, que você não viu como é que era 2 anos atrás. Então está adiantando, para mim tá, eu estou muito feliz com isso. E ontem nós estávamos lá na casa do meu irmão, e a Amanda humilhou, ela fez uma barra, né?
Sabe o que é barra, né? A galera sabe, né? Subir aqui, fazer... Eu chamava de... Sabe, né? Subir na barra. Quando eu comecei, Amanda, eu não sabia nem... Eu não conseguia nem subir. Ontem eu fiz, acho que 7, Lúcio? 6, 7, né? 7, tranquilo. Primeira vez que eu fui no CrossFit, a gente foi... Tinha que pular corda. Pular corda. Lembrei, eu olhei pro William, lembrei do William pulando corda no acampamento. Né? Mas tinha que pular corda. A Vanessa, fui eu e a Vanessa, primeiro dia, né? Ela foi pular corda. Caraca, velho. Sabe como é que eu pulei corda? Eu pulei corda sem a corda. Para pegar a coordenação. Hoje, no treino de hoje, tinha 100 cordas. Eu pulo as 100 sem quebrar, seguidas. E eu fiz 5 voltas, então eu pulei 500 cordas. Então, por isso que a gente precisa vencer. Por quê? Porque o medo, ele nos faz temer as coisas que a gente não controla. E ao mesmo tempo a gente treme diante das coisas que a gente não pode controlar. Mas a Bíblia diz, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. No amor não há medo, pelo contrário, o amor maduro expulsa o medo porta fora e todo traço de terror. Essa é na versão da Bíblia amplificada. O amor maduro expulsa o medo porta fora. Então a gente tem uma ordem aqui de Deus. Não apenas uma permissão, mas uma ordem para mandar o que? O medo porta fora. Para falar, ei, esse medo não vai me parar. Em outras palavras, ou a gente chuta o medo para fora do nosso coração, ou ele irá nos manter fora das coisas que Deus preparou para nós. A nossa fé se fortalece quando a gente enfrenta nossos medos, e sempre vamos superá-los, quando o próximo passo que damos é se for em fé. Espera aí, Deus disse que vai na frente, então eu não tenho medo. Deus falou para mim falar de Jesus para aquela pessoa, Deus vai na frente, Deus já está indo. Deus disse que era para mim fazer certa faculdade, espera aí, Deus vai na frente. Então se a gente está conectado com a voz de Deus, a gente aprende a anular todas as outras vozes. E aqui a gente precisa entender, a gente só vai ouvir a voz de Deus se no meio dessas outras vozes, a voz de Deus, que é a palavra do Senhor, nós estivermos constantemente em contato com ela. Porque ela tem que estar falando conosco. Só que a Bíblia diz que Deus sempre fala. Ele fala todo dia. Então, nós precisamos aprender a decidir se a gente vai se esconder nas sombras do medo como Adão, ou a gente vai responder à voz do amor de Deus quando Ele nos chamar para lutar contra o medo e avançar em direção a novas vitórias. Por isso que a gente precisa trocar o medo que o inimigo causa em nossas mentes pelo medo preferido de Deus, que é o quê? O temor a Ele. Temor a Deus é morrer de medo de sair debaixo da sua proteção. Por isso que é diferente temer e ter medo. Adão teve medo de Deus, mas Deus quer que nós tenhamos temor. E esse temor é assim, eu tenho medo de sair debaixo da proteção de Deus. É isso que Ele quer. Ele quer que a gente entenda que Ele está nos protegendo. Então tema isso. Eu estou a todo tempo cuidando de você. Então tenha medo de sair debaixo dessa proteção. Ande em obediência. A única questão é que esse tipo de medo trabalha por nós diariamente. Quando a gente teme a Deus e não sai debaixo da proteção dEle, Ele está trabalhando por nós diariamente. Agora, o medo que Satanás quer implantar na nossa mente, todos os dias, ele está contra nós, tentando sufocar a nossa fé e não deixando a gente avançar. O segundo passo é no fundo. Para a gente entender isso, e agora eu vou precisar de ajuda de vocês.
porque é a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto no microfone. É a primeira vez que a gente vai... Tá certo que é um fato muito exposto nas nossas vidas, mas eu nunca falei no microfone, porque foi o momento mais fundo, acho que a nossa família chegou. 3 anos atrás, amor? Isso? Há 3 anos atrás nós passamos por um momento muito difícil da gente entender na nossa cabeça como que foi acontecer aquilo com a nossa família. Foi muito difícil para mim entender. Por que eu falo que é a primeira vez? É a primeira vez que eu estou falando isso, porque eu não falei isso nem para os meus filhos, nem para minha esposa. E vocês vão entender por quê. Porque nós estávamos caminhando num dos melhores momentos da nossa caminhada cristã. Nós estávamos num tempo que o nosso casamento estava sendo restaurado, né? Nós tínhamos passado por uma fase de restauração do nosso casamento, por causa do adultério que eu cometi, tal. Aí nós estávamos numa fase de adaptação com o Bernardo vindo para a nossa casa. Então, mas naquele momento, há 3 anos atrás, nós tínhamos superado tudo isso. Nós estávamos num momento, eu e a Vanessa, no nosso casamento, da restauração, onde a gente já estava começando a sonhar sonhos novos, viagens para nossas vidas. Os nossos 2 filhos estavam morando fora, estudando. Estavam bem lá em Curitiba, os 2. Deus estava colocando tudo, os sonhos de novo no nosso coração ministerial, restaurando nossos ministérios. Eu estava retomando minha célula, estava retomando meu discipulado, estava voltando a ser participativo no reino de Deus. Mas a gente acorda numa manhã indo trabalhar, a Vanessa acorda com uma mensagem. E uma notícia que... acho que o inimigo nunca falou tão alto aos meus ouvidos como naquela manhã. A gente acorda, tem uma mensagem, umas ligações no celular da Vanessa, muitas ligações. E ela retorna a ligação e uma vizinha da mãe dela, que morava em Curitiba, fala que ela tinham entrado na casa dela e tinham assaltado ela. E que ela tinha ido para o hospital, que o assaltante tinha dado 3 facadas nela. Na mãe da Vanessa, minha sogra. E como foi difícil ouvir a voz do Espírito Santo naquele período. Porque era muita voz. Aquela manhã era muitas vozes na minha mente. Muitas. E foi muito difícil eu conseguir ouvir a voz de Deus. Eu tive que fazer muito esforço naquela manhã, para conseguir ouvir a voz de Deus em meio a todas aquelas vozes. Porque... eu nunca disse isso, mas naquele tempo eu tinha que ser muito forte. Eu lutei com os meus questionamentos do porquê Deus. Por muito tempo eu tinha que parecer forte, porque eu tinha que fortalecer a minha esposa, que tinha perdido a mãe à facada. A gente recebe a notícia, ela vai para o hospital. Nós estamos se arrumando para ir para Curitiba. Eu ligo para o Lúcio, a sua avó está no hospital, filho. Entraram na casa dela, vai para lá. Vê como é que ela está. Mas nesse intervalo, uma amiga nossa liga e fala: olha, a dona Marli não resistiu, ela faleceu. E aí a gente sobe no carro já com a notícia que a minha sogra tinha falecido. Vamos para Curitiba, avisamos o Lúcio. O Cássio descobre pelo grupo da família, dos meus discípulos, porque eu mando uma mensagem: olha galera, ore por mim, minha sogra foi assassinada. A gente está indo para Curitiba. E o Cássio abre o grupo. Fala: como assim, a minha avó? Porque eu estava tão transtornado que eu esqueci que o Cássio estava dormindo ainda lá. O Lúcio saiu para ir para o hospital e não acordou ele. Então, uma tragédia. E fica pior. Porque quando a gente está indo no caminho, e aí aquele negócio, como foi, quem foi, a gente se questiona. A gente entra no site de notícias e a gente descobre que foi uma criança de 10 anos. Que era vizinho dela. Que entrou na casa dela para roubar de madrugada. Ela estava acordada. A criança pega a faca e assassina ela no meio da sala. E por que eu estou trazendo isso?
Porque quando a gente está no mais fundo poço, no mais fundo lugar, as vozes do inimigo, elas ecoam na nossa cabeça. E ali tinha as vozes que falavam assim: eu vou chegar lá, eu vou pegar os meus amigos que são bandidos. Porque eu vim, um monte, meus amigos são bandidos. Tenho muitos amigos ainda em Curitiba, não são mais amigos, né? Mas eram meus amigos de infância, que eram bandidos mesmo, traficantes. Não, eu vou lá e nós vamos lá na casa, é do lado, é na casa do lado, e eu vou matar todo mundo, eu vou matar a mãe do piá, essas vozes. Ah não, e vingança e aquilo, mas ao meio a gente ouve a voz de Deus. E eu lembro que a primeira coisa que Deus fala, e que a gente ora por isso, e fala, a gente passa por cima daquele sentimento de revolta e pensa: o que será dessa criança? Foi a voz que eu ouvi: o que vai ser dessa criança? A gente chega lá e até voz do tipo assim: como que no momento onde a gente estava de fidelidade a Deus, onde a gente estava se dedicando a Deus, nós estávamos restaurando a nossa vida, eu estava ali me dedicando ao Senhor, os meus filhos estavam lá, como que nesse momento, como é que Deus permite uma coisa dessa? São vozes que a matraca fala no nosso ouvido num momento como esse. Como é que Deus permitiu? Em Deus, eu olhava e falava: Deus, como é que você permitiu? Eu estava aqui reconquistando a minha esposa, reconquistando meus filhos, e agora, sério Deus, como é que eu vou conseguir falar, como é que eu vou conseguir ajudar a minha esposa a passar por isso, e a minha família? Como, Deus? Eu me questionava, porque não tem como a gente não fazer. Onde é que estava Deus, esses questionamentos, onde é que estava Deus naquele momento? E a gente fica praticamente exigindo que Deus nos dê uma resposta, daquilo que não tem resposta, não existe uma resposta. Até hoje a gente não encontrou uma resposta, a gente não encontrou o real motivo, a gente não tem, porque não importa. Mas mesmo nesses momentos de crise e tempos de pesadelo, Deus fala. Por isso que a gente precisa treinar a nossa habilidade de ouvir a voz de Deus lá no fundo, porque isso vai fazer a diferença. Quando um episódio desse acontece na nossa vida, é nesse momento que vai fazer a diferença, se a gente vai matar a nossa fé, ou a gente vai fortalecer a nossa fé. Eu lembro que ali, passando, aqui dentro eu estava, mas todas as palavras que saíam da minha boca, eu lembro que eu orava, eu falava: Deus, era palavras de consolo, de cuidado com a minha família. Nós fomos para lá, nós íamos encontrar nossa família, nossos amigos. Eu lembro que eu orei e falei assim: Deus, a pastora G, por uma coincidência, estava ministrando em Curitiba no final de semana, então ela estava lá. Ela soube de lá, ela já foi lá, socorreu o Lúcio, ficou com o Lúcio. E não só a pastora G, estava a pastora G, a Cris, a Glauce, a Vã Valduga e tinha mais uma, tinham 4 mulheres e a pastora. Eu esqueci, mas sei que estava a Cris, mãe do Tato, a Glauce, a Vã Valduga e a pastora G. Estavam lá Curitiba, na conferência. E aí, quem vai fazer o ato fúnebre? Eu falei: eu vou fazer, amor. Eu vou fazer. Eu lembro que eu escrevi no meu celular assim, ó, enquanto a minha família estava ali, a gente estava esperando liberar o corpo, eu deitei na cama e comecei a escrever no meu celular o que eu ia falar. Mas a voz que eu ouvi assim: beleza, Satanás, ok, eu falava para Satanás: beleza, nós vamos passar por isso, aconteceu tudo isso, mas vai ter salvação naquele lugar, na manhã, vai estar meus tios lá, vai estar minha família, todas aquelas pessoas que eu oro todos os dias, para que alguém vá lá e fale de Jesus para eles. Não, mas agora eu vou lá, e nesse momento nós vamos falar de Jesus, e eles vão aceitar Jesus.
E eu não esqueço da cena. Eu fazendo a oração de entrega. E toda a minha família, meus tios, aqueles que eu orava, meus primos, com a mão no coração e confessando Jesus como Senhor e Salvador em meio àquele cenário. Em nenhum momento eles ouviram da nossa boca uma palavra de revolta. Em nenhum momento meu tio policial civil, que eu podia falar: tio, descobre o nome do menino. Era só eu pedir para ele. Mas em nenhum momento ele ouviu nós falar isso. Pelo contrário, quando eles foram falar do acontecido, a gente falou assim: mas a gente ama ele e perdoa ele. A gente falou do perdão. Por isso que eu falei: Satanás, você vai pagar por isso que você fez. Porque a minha sogra morreu salva. Ela já tinha confessado Jesus, caminhava com Jesus, e a gente tinha essa convicção. Não importava o jeito que ela faleceu, importava que a gente sabia que ela estava na glória. Eu nunca senti dor tão grande, e acho que é a primeira vez que eu vou falar isso. Eu acho que eu senti, e com certeza foi uma dor tão grande, maior do que perder a minha própria mãe e o meu pai. Eu fiquei mais triste por muito tempo. Só que por muito tempo eu tinha que ficar calando aquelas vozes, porque eu não podia demonstrar a fraqueza. Eu tinha que ser a fortaleza da minha família, da minha esposa. E pela graça de Deus, eu consegui ouvir. Porque mesmo na tempestade, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Sabe que, como que o inimigo pode destruir um crente que ouve a Deus em alto e bom som, mais alto que a maior tempestade, a tempestade mais violenta que ele está passando? Depois que a gente passou aquele momento, eu falei: cara, não tem como Satanás me derrubar mais, não tem, porque hoje eu consigo perceber. Naquele dia eu não percebi o que Deus estava falando comigo. Não, você vai lá, vai pregar a palavra no velório da sua sogra e as pessoas vão aceitar Jesus. Não, aquele momento, mas depois eu percebi que eu estava ouvindo a voz de Deus acima de todas as outras que estavam falando. Ainda é difícil passar por Curitiba e não chorar quando a gente passa lá. É muito difícil. Porque as nossas férias, a nossa passagem sempre é por Curitiba. E sempre nas nossas férias, a gente nunca vai daqui direto para a praia. A gente tem as paradas. A gente fica 3 a 4 dias em Curitiba só visitando gente. Porque a gente entende que nós somos o instrumento do Senhor. Que a gente precisa ir lá, nos nossos amigos, tudo, porque a gente precisa ir lá e levar o amor de Deus para eles, todas as vezes que a gente vai. Por isso, que quanto mais fundo a gente esteja, no mais fundo poço de sentimento de descrença, se a gente entender que o que importa é que a gente consegue sim ouvir a voz de Deus nesses momentos, os icis da matraca do inimigo nunca vão prevalecer. E quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai conseguindo ir para a superfície. Portanto, a chave para calar a voz de Satanás, quando a gente estiver no mais fundo lugar que possamos chegar, e não ficar por muito tempo na dor, não ficar por muito tempo na dor. Faz 3 anos, galera, a gente conhece gente, a nossa própria sogra, ela perdeu, eu perdi meu cunhadinho, ele tinha 12 anos, afogado na frente da minha sogra. Minha sogra viveu até os 50 aí, amor? 64 anos. Quantos anos ela tinha quando o Ezequiel faleceu? Uns 40. O Lúcio tem 20. Ela viveu uns 18 anos, então, né? Lúcio tinha 1 ano, né? Lúcio tinha 3 meses, quando o meu cunhado faleceu. A minha sogra, ela se afundou tanto naquela dor que ela não conseguiu mais viver. Ela passou 18 anos. Nós vivemos um episódio com ela 3 anos. Então, como que a gente cala a voz do inimigo? A gente não fica afundado na dor.
Sim, doeu muito, foi a dor mais terrível que eu já senti na vida. E olha que eu já cometi muito, já sofri muita dor e já cometi muita dor contra eu mesmo. Mas aquela dor foi mais difícil, porque eu tive que lutar contra tudo aquilo que era a minha natureza. A minha natureza, que eu aprendi a crescer com a vingança, com o ódio, eu tive que lutar, porque doía aqui dentro, não querer vingar aquilo. Mas a gente não pode ficar afundado na dor, porque isso, quando a gente fica afundado, é a mesma coisa se você ficar no fundo da piscina. Você consegue respirar por um tempo, mas daqui a pouco você vai morrer afogado. Então você precisa voltar para a superfície, para você poder respirar. Então, para sair do fundo do poço, a gente tem que entender que a gente vai ouvindo a voz de Deus e a gente vai voltando para a superfície. Porque Deus sempre vai dizer assim. Porque mesmo quando a dor mais profunda chegar, a gente tem que se lembrar que Deus diz que Ele vai na frente, que Ele irá ser o quê? A nossa pedra angular da nossa vida. Ele vai me proteger. Ele irá restaurar minha alegria. Ele irá me dar a paz que excede todo entendimento. Ele irá me recompor. Ele irá abrir os meus olhos para novas oportunidades. A pastora diz que a nossa ferida, a nossa cicatriz é o nosso ministério. Como a gente consegue entender quando a pessoa fala, nossa, eu perdi um ente querido? A gente sabe o que é essa dor. Vem aqui, a gente consegue te consolar. Por isso que Deus diz que Ele irá abrir meus olhos para novas oportunidades. Ele irá me guiar em triunfo. Ele irá me tornar mais sábio e mais forte como resultado dessa luta. Pensa numa galera que é forte. Cara, não é uma dor de unha que faz a gente não vir na igreja, por exemplo. Porque não tem. Eu acho que quanto mais a gente apanha, mais cascudo a gente fica, né? Ele irá me segurar, Ele irá me ajudar na hora da angústia, Ele irá ouvir o meu clamor, Ele irá soprar vida em mim, Ele irá me cobrir, Ele irá se achegar a mim e enviar seus anjos para me confortar. Sim, Ele irá fazer tudo isso. E por último, por mais que tenha sido por maior que tenha sido a sua vitória, o medo ele sempre vai voltar. Steven Pressfield, ele diz assim: o amador acredita que o amador acredita, eu escrevi errado ali, que antes de mais nada, ele tem que vencer o medo, está vendendo, ó. Depois então poderá fazer seu trabalho. O profissional sabe que o medo jamais pode ser superado, sabe que não existe guerreiro ou artista sem medo. Ele escreveu isso em A Guerra da Arte. A gente tem que entender que por mais medo que nós tenhamos da próxima luta, ela sempre vai vir. E muitas vezes comparando com a nossa última luta, porque eu penso, é aquilo que eu penso, meu Deus, né? Se eu passei por isso, não tem mais do que, mas daí vem algo muito simples. E a gente acaba de novo tendo medo. Os meninos estão subindo já, então isso quer dizer que eu estou indo para o final. O último ponto. Então a gente tem que entender isso. Que se a gente der ouvido a Satanás, ele vai nos paralisar novamente. Sabe? A gente estava naquele nosso momento, restaurando o casamento, os filhos bem, ministério indo bem, voltando, e aí acontece aquilo, muita gente trava, fala, não, eu não vou mais voltar para o ministério, tá louco, olha aí o que aconteceu, se eu voltar, imagine o que vai acontecer depois, imagine qual vai ser a luta, imagine como é que Satanás vai se levantar. Lá em 1 Reis 19, conta a história de Elias. Elias era um profeta e Jezabel tinha levantado, tinha os profetas de Baal, e Elias vem, e ele chega os profetas de Baal tomando a cidade, e ele desafia os profetas, e chega na praça e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, vamos ver então quem que é o maior Deus. Eu vou falar para não chover, não vai chover mais, ok? Não vai chover mais, e não chovia, e seca tal, e os profetas de Baal iam lá, e falavam não sei o que, e tentavam fazer as coisas e não chovia, até que Elias desafia, vocês ficam aí fazendo sacrifício para os seus deuses, só existe um Deus, então vamos fazer o seguinte, vamos montar um altar aqui,
aquele que conseguir fazer descer fogo do céu e queimar o sacrifício, esse sim é o Deus Todo-Poderoso. E aí os caras começam a dançar e correr em volta e nada de fogo do céu, e Elias fica dando risada deles, vai, dança mais, vai, pula, agora geme, e Elias fica dando risada e tirando sarro deles, ousado. E aí Elias pega, fala, beleza, acabaram? Acabou o show de vocês? Então tá bom. Olha para o céu e fala, Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, fogo do céu. E pau, queima o sacrifício, morre todos os profetas de Baal e Elias sai lá de lá vitorioso. Pensa na luta que ele ganhou, ele acabou com todos os profetas de Baal. Só que logo em seguida, a Jezabel, a mulher do rei Acabe, ela fala assim, ó, eu vou mandar matar Elias. Vai lá e fala para Elias que eu vou matar ele. O que vocês pensam? Depois do cara vencer todos os profetas de Baal, qual que era a frase que ele tinha que falar? Não, vem cá, Jezabel, você não viu o que eu acabei de fazer? Eu acabei de matar todos os profetas, que você acha que eu vou ter medo de você? Vem aqui para você ver se eu não mato você também. Mas sabe o que a Bíblia diz que Elias teve? Fala assim, e Elias teve medo, e vai se esconder no deserto. E aí a Bíblia diz que chega um anjo e fala assim, mas o que você está fazendo aqui, Elias? Vai lá e enfrenta Jezabel. Não, eu tive medo da Jezabel. Por maior que seja a luta que você já venceu, sempre, às vezes parece algo simples a próxima, mas você vai ter medo de enfrentar. E se você não calar a voz do inimigo, você paralisa. Por isso que a gente tem que entender isso. A gente sempre vai ter medo de fazer algo novo, de enfrentar. E por isso que a chave para fazer isso é treinar a nossa mente, para a gente saber a diferença entre as ameaças do inimigo e os sussurros de Deus. E condicionarmos o nosso coração para responder de acordo aos sussurros de Deus. As ameaças do inimigo são submersas em mentiras. A base das ameaças é sempre o não pode, você não consegue fazer. Não, e se você falhar? Isso é baseado em mentira, por quê? Porque eu sou um filho amado, e Deus diz que vai na minha frente, então eu vou conseguir vencer essa próxima luta. Os sussurros de Deus são enraizados na verdade da palavra. As ameaças do inimigo são projetadas para paralisar, para fazer você parar. Os sussurros de Deus são empoderados para fazer você se movimentar, para te mobilizar. As ameaças do inimigo condenam vagamente. Os sussurros de Deus instruem você especificamente aquilo que você precisa fazer para vencer a luta. As ameaças do inimigo conspiram para diminuir a esperança ou a sua fé. Os sussurros de Deus te empoderam para mudar as coisas. As ameaças do inimigo são focadas em nos derrubar. Os sussurros de Deus declaram uma palavra melhor para nos manter de pé e sempre seguir em frente. Deus sempre vai dizer ao nosso coração, eu dou conta assim como eu dei da última vez. Sempre. Confie em mim com todo o seu coração, pare de confiar no seu próprio entendimento. Nós vamos atravessar esse vale, estamos apenas de passagem. Você consegue se levantar e continuar novamente no meu nome. Ele sempre vai sussurrar palavras do tipo, tente de novo, não se prenda, você está mais perto do que pensa, nada é desperdiçado. Isaías 54:17 diz assim, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Então o que fazer quando o medo retorna para a nossa vida e quer nos levar para a direção contrária ao Senhor? Levante-se e se alimente da palavra de Deus. O que fazer quando as vozes ao seu redor tentam te sufocar com seus medos? Retire-se e vá para a presença de Deus. Se coloque de pé. Esse é o nosso desafio. Que nada nos separe do amor de Deus. Que por mais difícil que seja a luta ou os medos que teremos que enfrentar na nossa caminhada, a gente precisa a cada dia treinar a nossa mente para calar os insis do inimigo, da matraca, superar o fundo do poço que nos colocamos, por mais grandes que seja a dor que estivermos passando, e realmente confiar que não importa, Ele é Deus, e se Ele disse que Ele fará, e irá à frente contra o inimigo das nossas almas.
a gente deve acreditar. Não tenha medo. Deus sempre vai trabalhar na ousadia. Satanás sempre vai trabalhar no medo do incerto. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E se? Não, cale essas vozes, para você poder ouvir a voz de Deus. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós amamos ao Senhor, Deus. Amamos ao Senhor porque em tudo o Senhor diz que vai à frente. Pai, nós cremos na Tua palavra que o Senhor diz que vai à frente, para que a gente não tenha medo e que a gente não desanime. E sim, Senhor, nós não temos medo. Nós não vamos desanimar, nós vamos enfrentar nossas lutas uma a uma, porque sabemos que Deus diz que vai à nossa frente. Pai, em nome de Jesus, que isso seja uma consciência na nossa mente, que isso todos os dias, os sussurros do Senhor, que fala que o Senhor está indo na frente, que o Senhor já venceu a batalha por nós, que sim, que essas palavras, Senhor, elas se cauterizem no nosso coração, e sejam, Senhor, a base sólida, o terreno fértil, para que nós possamos dar frutos de a 100, 60 e 30 por um, assim que toda palavra lançada para nossas vidas, não vai ser sufocada pelos argumentos de Satanás. Ele não vai poder sufocar a nossa fé, porque não importa, Senhor, não importa, nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus que nos salvou, o Senhor é o Deus que nos escolheu como filho e filho amado, e nós, todos os dias, vamos, Senhor, vamos avançar no reino, e avançar, Senhor, para sermos, Pai, mais que vencedores, porque em Cristo Jesus, amém, amém, amém.